Com isso, nós, nessa audiência, escutamos a nossa 14ª convidada desse debate sobre educação e pandemia. Nós tivemos, então, 2 audiências públicas, uma na sexta e o requerimento do deputado Bartô, e a de hoje, requerimento de minha autoria, e trouxemos pessoas que fizeram o debate à luz dos seus posicionamentos, dos seus estudos, num sentido de trazer o debate à sociedade. De fato, por parte do governo do Estado, faltou essa pluralidade, faltou, inclusive, trazer informações científicas no momento em que ele apresentou o retorno presencial das atividades escolares, questões que não foram, né, abordadas nem na audiência de sexta-feira e nem nesta audiência, quais foram os fundamentos científicos que embasaram essa decisão do retorno presencial das atividades escolares. Na audiência de hoje, nós tivemos, então, a oportunidade de escutar os trabalhadores em educação, tanto da rede privada quanto da rede pública, e os seus posicionamentos, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Fiocruz esteve conosco, infectologista esteve aqui conosco, que faz parte do comitê Covid de Belo Horizonte. Nós tivemos a oportunidade de fazer a escuta da campanha nacional pelo direito à educação, trazendo, então, todo um cenário nacional, assim como o professor Abicalil, que nos trouxe todo o debate também nacional, contextualizando aqui no Estado. Tivemos, acho que foi riquíssimo, um processo de análise do protocolo da Secretaria de Estado da Educação, feito tanto pelo Diego da Fiocruz quanto pelo Diego do DIEESE. Então, tivemos a oportunidade de ouvir o Fórum Popular Permanente da Educação, que fez uma pesquisa, fez uma consulta às comunidades, com mais de 30.000 participações, o Conselho Estadual de Saúde, que já se posicionou contra o retorno presencial, o Conselho Estadual de Educação, e tivemos, então, a oportunidade de ouvir mãe, aluna, tivemos a oportunidade, então, de ter esse conjunto de discussões, de debates aqui em relação à pandemia. Acho que nós, então, cumprimos essa tarefa da escuta e do debate. Eu quero finalizar lendo um trecho de um documento que considero importante, porque não é possível ignorar a decisão do desembargador Bittencourt Marcondes. Eu vou ler o trecho final, que diz o seguinte, a partir da folha 19. No atual cenário da pandemia, a prestação desse serviço, notadamente de sua atividade fim regência de aulas, por importar no deslocamento e aglomeração de inúmeras pessoas, causa sérios riscos à vida e saúde dos profissionais, alunos e de suas respectivas famílias, porquanto, face à indisponibilidade de medicamentos e vacinas específicas que curem e impeçam a transmissão do novo coronavírus, a única medida eficaz existente para o combate da pandemia ainda é o distanciamento social. É por esse motivo que, no âmbito do mandado de segurança, tem o número do mandado, em que figuro como relator, deferia liminar pleiteada para suspender parcialmente os efeitos da deliberação 26 de 2020, relativamente à data fixada para retorno das atividades dos servidores do quadro de pessoal da educação estadual, exceto os gestores escolares, cujo retorno fora posteriormente autorizada para que fosse viabilizada a implantação do regime de trabalho presencial e remoto. Até que fossem regulamentadas e implementadas as medidas estabelecidas na deliberação para assegurar aos servidores as condições mínimas de regular exercício de suas funções, sem comprometimento de sua vida e saúde. A situação fática existente, quando da prolação da referida decisão, persiste. Infelizmente, ainda não existem vacinas ou medicamentos comprovadamente hábeis para combate do vírus.
E, a despeito dos informativos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde, que apontam para uma provável estabilização da pandemia no Estado, os números de casos de contaminação e óbito continuam a crescer a cada dia, conforme se depreende dos boletins epidemiológicos divulgados pelas autoridades sanitárias competentes. Neste ponto, vale consignar a nota técnica 12 de 2020, elaborada pela Fundação Oswaldo Cruz, que está na inicial, aponta que, mesmo nos locais em que se observa a estabilização ou diminuição dos casos e óbitos por Covid-19, a decisão de retomada das aulas apresenta-se como uma medida extremamente delicada no relaxamento social, porque envolve todo um segmento social, alunos, famílias, professores, funcionários, transportes, podendo impactar negativamente no sistema de saúde. Ora, se o retorno parcial dos servidores da educação deve ser realizado com cautela, observando-se as medidas de segurança estabelecidas pelo Estado, o que se dirá da retomada das aulas presenciais, que evidentemente afeta não somente os direitos e interesses da classe representada pelo impetrante, que é o Sindiúte, mas também a vida e incolumidade física dos alunos e das respectivas famílias da comunidade escolar. Ressalto ainda que, de acordo com a narrativa aduzida pelo impetrante, o Estado sequer cumpriu as condicionantes por ele mesmo estabelecidas para assegurar aos profissionais da educação as condições para o regular exercício de suas funções, sem comprometimento de sua vida e saúde, tanto que não foram convocados para o retorno das suas atividades de forma presencial, permanecendo em regime de trabalho remoto. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de estarmos nos aproximando do final do ano civil, levam a questionamentos acerca da eficácia da decisão da administração em retomar as aulas presenciais neste momento. Até porque, das 14 macro-regiões de saúde do Estado, apenas 4 estão classificadas na onda verde, de modo que o retorno dos alunos não ocorrerá de forma igualitária, o que poderá gerar impacto negativo do ponto de vista pedagógico. Entretanto, repito, não cabe ao Poder Judiciário o exame da valoração, da decisão administrativa sob essa perspectiva, mormente porque, na presente demanda, o bem da vida a ser tutelado circunscreve-se ao direito da classe representada pelo impetrante, os profissionais do ensino, já que não possui legitimidade para a defesa dos direitos dos alunos, embora a questão também reflita nesse direito, conforme dito. Mormente, se considerar que, de acordo com recentes estudos, foi constatada uma associação entre a infecção pelo novo coronavírus e o quadro de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que pode acometer vários órgãos em crianças e adolescentes. Diante desses elementos, na linha do que já fora decidido no mandado de segurança, tem um número, é o anterior, e tendo em vista a inexistência de notícias acerca do cumprimento das condicionantes estabelecidas para a volta às aulas de forma segura e responsável, entendo que a retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais, nos moldes estabelecidos pela deliberação 89 e pela resolução da Secretaria de Estado da Educação 4.423, deve ser suspensa até que sejam adotadas e implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, sem se olvidar da necessidade de observância das legislações e normas municipais. Além dessas medidas, apresenta-se indispensável a disponibilização de máscaras e equipamentos de proteção individual para os servidores e máscaras para alunos das unidades escolares. Ademais, entendo que na organização da entrada de alunos e servidores, juntamente com a aferição da temperatura, deve ser aplicado questionário diário sobre sinais e sintomas, conforme modelo elaborado pela Fiocruz no Manual de Biossegurança pela reabertura das escolas no contexto da Covid-19. Por fim, ressalto que, para fins de controle e fiscalização quanto à adoção dessas medidas sanitárias, os gestores escolares devem elaborar declaração atestando o cumprimento integral das determinações previstas no protocolo de Estado da Saúde e da ciência à comunidade escolar por meio da publicação na respectiva unidade de ensino. Ante o exposto, concedo parcialmente a liminar para determinar a suspensão do retorno das atividades presenciais nas escolas estaduais
dos moldes estabelecidos pela deliberação 89 e pela resolução 4.423, até que sejam adotadas e implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, além do fornecimento de máscaras e equipamentos de proteção individual para os servidores, máscaras para os alunos e a aplicação de questionário diário sobre sinais e sintomas para a entrada de alunos e servidores, devendo cada unidade de ensino estadual cumprir rigorosamente essas condicionantes, por meio de declaração assinada e publicada na unidade de ensino pelos respectivos gestores escolares, que se responsabilizarão pelo seu conteúdo sob as penas da lei. Essa é a decisão que foi publicada de 1º de outubro, que nós tivemos acesso a ela na manhã desta terça-feira, suspendendo, então, o retorno presencial das atividades escolares. Eu fiz questão de fazer a leitura, porque, apesar da decisão, segue o governo numa dinâmica como se essa decisão não existisse. Como eu já tive a oportunidade de dizer em várias atividades aqui da Assembleia Legislativa, não é um caso de opinião. Não é uma questão de vai quem quer, quem acha que pode. Nós estamos diante de uma pandemia e quem tem que regular todas essas situações é a ciência. E muito me chamou a atenção a fala da mãe, Jaqueline, a escola ser um espaço que vai contradizer a ciência. Quem conhece escola pública estadual sabe que não há estrutura para a reabertura das atividades escolares presenciais. A própria decisão do desembargador faz essa referência. O governo sequer conseguiu cumprir o protocolo para os seus servidores, gente. Ele não conseguiu cumprir o protocolo para 200 mil servidores. Agora ele vai precisar de um protocolo para mais de 700 mil só na onda verde. Me chama a atenção por que o Estado agora resolveu fazer o protocolo de abertura com poucas macro-regiões na onda verde. Se nós tivéssemos uma maioria de regiões na onda verde, talvez se justificaria essa movimentação. Nós não temos a maioria. Não temos a maioria. E como normalizou? É como se em Minas Gerais, em 6 meses, caíssem 65 aviões da Azul. Vamos fazer esse raciocínio? Em 6 meses, nós vimos no território mineiro caírem 66 aviões da Azul. É da Azul pela capacidade, eu fiz a conta pela capacidade. É disso que nós estamos falando. Desses 65 aviões que caíram, nenhum sobreviveu. São os mortos pela Covid no Estado. Vamos para o país. 606 aviões da TAM, que cabem mais pessoas, caíram em 6 meses. Está tudo bem para a gente? 6 meses, 600... Na verdade, são 606 aviões caírem. É disso que nós estamos falando. Quando a gente vive em sociedade, o seu direito individual não sobrepõe o coletivo. Então, o meu direito individual de querer levar o meu filho à escola não sobrepõe ao direito coletivo da proteção da sociedade em relação à pandemia. Educação não é mercadoria, é um direito constitucional organizado na sociedade e que, portanto, o seu sistema de educação precisa ser organizado por quem tem a competência de fazê-lo, por quem tem a obrigação legal de fazê-lo, que é a Secretaria de Estado da Educação. Me espanta profundamente, estamos cada um por si. Os municípios que estão tendo a prudência de suspender o retorno presencial e, com isso, impactando na própria rede estadual, porque onde o município não retorna presencialmente, o Estado também não retornará presencialmente. Então, a gente está numa grande federação de 853, cada um por si, se auto-organizando, em detrimento de um sistema que deveria ser organizado pela Secretaria de Estado da Educação. Então, acho que nós cumprimos essa tarefa, acho perfeitamente adequada essa liminar, e eu fiz a questão de ler, porque tem uma falsa normalidade, como se a decisão liminar não existisse, né, e nós faremos a fiscalização. Acabei de conversar com um repórter. Aonde você acha que é impossível ter escola em condições de retornar? Eu disse a ele, qualquer escola, vai em qualquer uma, de surpresa que você identificará que não terá condições de retorno. Não nos deixam entrar. Eu respondi a ele, mas eu entro,
porque ninguém pode me impedir de entrar no espaço público para fazer a fiscalização enquanto poder legislativo. Então, eu lamento que nós estejamos na educação nesse ponto de tensão, deveríamos todos, né, estar evitando que mais aviões caiam, porque continua caindo, a Denise deu os números, é outro avião, é outro voo caindo, nós deveríamos estar trabalhando para que parássemos de ter mortes, e não a normalização da pandemia. Né? Então, com essas considerações, agradecendo todos que estiveram conosco, foram 5 horas, né, de debates, isso acho que foi muito importante para todo mundo, com todas as opiniões que tem em relação a isso. Então, agradeço muito estar aqui conosco até agora. O Carlos Starling, um prazer, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar os estudos. Os estudos todos apresentados, eles ficam disponíveis, né, no site da Assembleia. Então, todo mundo tem acesso, além de toda a nossa audiência que foi transmitida, e fica disponível também para as pessoas acessarem. A Thelma, o Igor, o Elvio, o Ederson, a Jaqueline, a Ana, o Bernardo, que continuam conosco até o momento, além de todos aqueles que já estiveram conosco, né? O Diego, da Fiocruz, que está aqui conosco, agradecer o Carlos Augusto Abicalil, agradecer o Daniel Caras, que já estiveram conosco aqui durante essa audiência, dessa segunda iniciativa nossa, e agradecer presencialmente, que não me deixaram aqui sozinha na mesa, o Diego, assessor técnico do DIEESE, e a Denise, coordenadora geral do Sindiúti. Voltaremos a debater. O fórum, a Ana aqui do fórum, agradeço muito, né, todos os lugares de controle social, de debate, os conselhos são instâncias muito importantes. Concordo com o Elvio, a gente tem que potencializar o conselho, né, atualizá-lo na legislação para que seja um instrumento importante de controle social aqui no Estado, como o Conselho de Estado da Saúde faz esse papel. Enfim, colocar aí, acho que a comissão cumpre o seu papel, e foi um papel, inclusive, esses são os convidados de hoje. Tivemos outro debate na sexta. Nós ouvimos absolutamente todos os pontos de vista, né, nessas 2 audiências públicas que nós tivemos a oportunidade de realizar pela comissão. Então, agradeço a todos que nos acompanharam pelos canais da TV Assembleia, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Espero que os debates aqui tenham contribuído para as discussões, né, para que nós tenhamos a leitura de todo o processo que nós estamos enfrentando. Tivemos, em primeira mão, a análise dos protocolos da Secretaria, achei que isso foi muito importante também, e todos os estudos, dados técnicos, científicos, e não pinçadas, né? Não teve assim, vou pensar uma frase para dizer que pode voltar às aulas. Não, foram todos os estudos fundamentados, trazidos aqui, e é por isso que eu digo, eu sou contra o retorno presencial, não é por uma opinião pessoal, eu sou contra o retorno presencial porque a ciência assim está indicando, e eu conheço a realidade de uma escola pública, eu conheço a realidade de uma sala de aula, e sei que ela é incompatível com um retorno presencial em segurança. E tem uma questão que as pessoas estão pedindo, meu direito de decidir. Quando o Estado diz que pode, você, em tese, confia no Estado. Aí tem uma relação de confiança, gente, do poder público dizendo que pode. Então, o poder público não pode abrir mão disso e dizer cada um faz o que achar melhor. Quem quiser vai, quem não quiser fica em casa. Inclusive, tem uma quebra aí. Você já imaginou? O adolescente em casa, ele quer ir, mas toda a sua casa tem grupo de risco. Aí a decisão é do adolescente? É da mãe desse adolescente? É assim que nós vamos tratar a educação? É isso que é direito à educação? O que vai, o que não vai, né? O impacto nas cidades em relação ao retorno presencial. Vamos falar a verdade. O retorno das atividades presenciais altera completamente Belo Horizonte. Eu estou dizendo da capital mineira. O trânsito, a circulação de pessoas, não nos iludamos. A quarentena da educação tem sido essencial para nós não termos mais mortes e colapso do sistema de saúde. Agora, a gente quer pegar o que deu certo e jogar fora exatamente porque deu certo. A pandemia a gente enfrenta com ações de sociedade, não é cada um por si.
O seu direito individual não sobrepõe o direito de viver em sociedade. Você não pode, com o seu direito individual, matar a sociedade, né? Não é possível essa situação. Acho que nós cumprimos bem. Eu deixo o agradecimento a todos e todas que estiveram conosco, ouviram, trouxeram seus estudos, né, e as avaliações. Foi muito importante, porque nós tivemos, de uma forma coletiva, transparente e com diversidade, a análise do momento que nós estamos enfrentando em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público, convoca para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na sexta-feira, às 9 horas da manhã, determina a lavratura da ata, agradece a toda a equipe que fez, foi possível fazer a nossa audiência, a equipe da TV, a consultoria, encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas.